Palavra pastoral, meditação. Meus amados e queridos amigos, irmãos, companheiros, a paz do Senhor. Aqui estou neste início de um novo dia, também iniciando uma nova semana de meditações dentro da Palavra de Deus. Conforme já iniciamos na semana passada, vamos dar sequência à epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2. Hoje vamos meditar no versículo de número 6. Com este versículo estamos iniciando um novo dia e também uma nova semana de meditações, conforme já vos falei. Aqui no versículo 6 deste capítulo 2, desta epístola de Paulo aos Colossenses, assim nos diz o nosso querido e amado apóstolo: como, pois, recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Olha que conselho, meus amados, para cada um de nós que servimos a Cristo, que o aceitamos como Salvador e que queremos servi-lo, honrá-lo, amá-lo, segui-lo e adorá-lo na beleza da sua magnífica e majestosa santidade. Quando Paulo disse assim, da maneira como você recebeu ao Senhor Jesus Cristo, assim também ande nele. O que quer dizer isto? Andar nele, andar com ele. É o mesmo, irmão, que está em comunhão com ele, está unido com ele, o agradando, conforme já disse, o servindo, o honrando, o amando, o adorando, fazendo a sua vontade. Temos que fazer a vontade de Cristo e não a nossa. Temos que andar como ele andou e não como queremos andar. Temos que pensar como ele pensou, agir como ele agiu, sentir como ele sentiu. E não é porque ele é filho de Deus, o próprio Deus. Não. É porque temos que obedecer a sua palavra. Ele mesmo disse: quem me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Evangelho de João, capítulo 14, a partir do versículo 21 em diante. Então, amados, já nos dizia o apóstolo João que os mandamentos do Senhor não são pesados. Quem verdadeiramente ama a Deus consegue guardar estes mandamentos com tranquilidade, com sossego. Por quê? Porque temos conosco o Espírito Santo que nos ajudará a fazer isso. Quando você vê crente tendo dificuldade em ser crente, em andar direito, em obedecer a palavra de Deus, em obedecer às normas bibliocêntricas, cristocêntricas que a igreja ensina, quando você vê isto, esses crentes tendo essas dificuldades, é porque o Espírito Santo não está achando lugar na vida dele para atuar, para agir, até mesmo para intervir. Porque quando o Espírito Santo está em nós, e que por meio do Espírito Santo nos tornamos templo desse mesmo Espírito e de Deus, tudo fica fácil de se fazer. Saiba e creia nisto. Quando a Bíblia diz: sede santos, porque eu sou o santo, é porque eu posso ser santo, você também. Se a Bíblia diz: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver,
É porque dá para fazer isto. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isto. 1 Pedro 1, 15 e 16. Então, irmãos, quando você vê crente reclamando, porque a igreja está apertando daqui e dali, e ele não quer obedecer, é porque realmente são pessoas que não nasceram de novo. São pessoas que apenas são frequentadores de igreja. Desculpe a expressão popular que vou usar, mas vou usar esquentadores de bancos e nada mais além disso. Eles não estão ali para servirem a Deus com verdade. O que foi que Jesus disse? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículo 22 em diante. Então temos que adorar a Deus com verdade e não de aparência, não apenas com glórias a Deus e aleluia, achando que assim está adorando a Deus, que não está, porque a adoração parte de dentro para fora. Que, aliás, o verdadeiro adorador, a verdadeira adoradora é aquela que se torna servo, serva do Senhor nosso Deus. Porque o adorador, a adoradora, nada mais é do que ser servo, escravo, escrava de Deus. Porque, irmãos, esta palavra adorar, proskíneo no grego, é o mesmo que aquele servo que se prostra diante do seu Senhor e reconhece no seu Senhor o senhorio desse Senhor sobre ele, o domínio do seu Senhor sobre ele, porque afinal de contas, ele é escravo, ela é escrava, e ali diante dele está o seu Senhor, que o comprou e que é o seu dono. Esta é a figura do servo, que é escravo, e é isso que nós somos. Somos servos de Deus, somos propriedades peculiar de Deus. Então tem muita gente aí enganado achando que o adorador é aquele que canta, é aquela que canta, até falam, né? Fulano, fulana é adorador, adoradora de Deus. E a vida é a mais arrogante, a mais exaltada possível. Então isso não tem nada de adoração. A adoração é aquele servo que se curva diante do seu Senhor, com a sua vida obediente aos mandamentos do seu Senhor. E é claro que aquele servo, em momentos alegres, ele canta. Então aí, no que ele canta, ele está exaltando o seu Senhor, então ele está reconhecendo o senhorio, o domínio do seu Senhor no louvor. É por isso que Tiago disse, quem está alegre, cante louvores. E quem está triste, ore. Jó, leia Jó. Eu até recomendaria que vocês lessem Jó capítulo 1, leia a partir dos versículos 11 até o 21. É um texto longo, mas convém você ler para a sua meditação. Após, tanta luta que ele passou, aquela tempestade violenta de notícias, estando um a falar, chegava o outro, estando aquele a falar, chegava o outro, o que dá a impressão que Jó não tinha tempo nem de respirar, ouvindo tantas notícias ruins, e por fim a última, a mais trágica de todas, quando chega-lhe a notícia que os seus 10 filhos morreram de uma só vez. Eu pergunto a vocês, um homem nesta condição tinha condição de cantar? Claro que não. Entretanto, vocês lendo os versículos 20 e 21, o que é que diz a Bíblia? Quando Jó ouviu aquelas notícias tão terríveis, a Bíblia diz que ele rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, se lançou em terra e adorou. Olha o termo, ele se lançou em terra, ele se prostrou e ele adorou. Isto é, ele reconheceu alguém que estava sobre ele, que lhe era Senhor, reconheceu o senhorio de Deus e adorou. Então, a adoração é isto,
é reconhecimento a alguém que lhe é superior. Neste caso, Jesus é o nosso Senhor. É Ele que merece toda a nossa adoração, todo o nosso serviço. Somos servos dele. E assim como o recebemos como Salvador, nos diz Paulo, devemos também andar nele, ou seja, com ele, por ele, através dele, em comunhão com ele, unidos com ele e a ele. E sempre prostrado diante dele, prostrada diante dele, ouvindo-lhe a voz e obedecendo-lhe as ordens, os mandamentos, as ordenanças, os estatutos, enfim, a palavra de Deus. Não é maravilhoso? Com quem andamos? Estamos andando com o Pai. Estamos andando com o Filho. Estamos andando com o Espírito Santo. Estamos andando com a Trindade. Já nos dizia Miqueias: levantai-vos e andai, porque não será que o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Estávamos prostrados, estávamos totalmente vencidos pelo pecado. E o Espírito Santo nos levantou, tirou-nos de um charco horrível de lodo e nos colocou sobre uma rocha, pôs em nossos lábios um novo cântico, o cântico da salvação, o cântico do novo nascimento. Salmos 40, versículos 2 e 3. E uma vez levantados pelo Espírito Santo, agora começamos a andar com o Pai. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Gênesis 6, 20. Gênesis capítulo 6, versículo 9. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Gênesis 5, 24. E agora andamos também com o Filho. É o que Paulo está dizendo. Assim, pois, como recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. E por fim, o mesmo Paulo diz: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Então veja aqui este andar com Deus Pai, com Deus Filho, Jesus, e com Deus Espírito Santo. E quem anda com esta trindade, qual será o fim deste caminhar? A glória eterna. Foi o que Paulo disse, o que fez: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam a sua vinda, isto é, a vinda de Jesus. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Como você tem andado? Com quem você tem andado? Com Jesus ou com o mundo? Tem andado no Espírito ou na carne? E é a partir do teu andar que será definido qual será o fim desta tua caminhada. Se andares na carne, da carne colherás a corrupção, isto é, a condenação eterna. Mas se andares no Espírito, do Espírito ceifarás a vida eterna, na presença do Senhor nosso Deus. Então, cuidado, meu irmão, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Portanto, aí está a meditação para o dia de hoje. Como, pois, recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Já dizia o profeta Isaías, Deus usando o profeta, é claro: pus diante de vós, né? Este é o caminho, andai nele.
sem vos desviardes nem para a esquerda e nem para a direita. Isaías 30, versículo 21. E já dizia o profeta Moisés: eis que tenho posto diante de vós 2 caminhos, o da bênção e o da maldição, o da vida e o da morte. Escolhais, pois, o da vida, para que vivas tu e a tua descendência. Que conselho maravilhoso, né? Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, né? Deuteronômio 30, 19. Como, pois, recebestes ao Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Pense nisto e que Deus te abençoe. Meu Deus e Pai, te agradeço por este novo dia e por esta nova semana que se inicia. Dá-nos uma semana abençoada e próspera, que as portas se abram e que tua graça nos envolva. Estenda a tua mão para curar os enfermos, solucionar os problemas e dar-nos aquela condição, Senhor, de andarmos com o teu Filho Jesus, ter sempre comunhão com ele. Tudo isso eu te imploro, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus, meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e uma próspera semana na presença do Senhor, nosso Deus. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.